Me parece que não acertaram a mão, né, Pimentel? Primeiro que quando o Vasco passa a ser SAF, quando a SAF adquire o futebol do Vasco da Gama, nós falamos lá atrás, e aí eu vou repetir agora, porque nós temos que ser coerentes, nós falamos, eu falei, você falou, que todo projeto de SAF, ou melhor, todo projeto de futebol que pensa em ter resultado no futebol brasileiro, primeiro deveria pensar em Rodrigo Caetano e em Alexandre Matos. Me parece, pelas informações que nós temos, que houve uma sondagem de leve no Rodrigo Caetano, mas que não evoluiu, assim como depois o Botafogo foi também, mas já recebeu dele a informação de que ele estaria indo para a seleção brasileira e que ele ia aguardar esse convite. E o Vasco não foi nem em Rodrigo Caetano e nem em Alexandre Matos, no primeiro momento. E foi em Paulo Brax, que aí a gente não tem que ter nada contra a pessoa, e não temos nada contra a pessoa, mas o currículo dele é um currículo fraco. Diretor do América Mineiro, presidente da Federação Mineira de Futebol, diretor do Inter, passou pelo Colorado, mas um currículo fraco e pouco conhecido no mercado do futebol para realizar negociações para um recomeço de trabalho, ou melhor, um começo de trabalho. Porque o Vasco tem mais de 100 anos, mas a SAF está começando agora um trabalho no futebol brasileiro. E o Vasco está renascendo, o Vasco está nascendo quando o assunto é SAF. E aí hoje a gente tem até que fazer a meia-culpa e de repente entender que talvez nós tenhamos pegado pesado demais com o Paulo Brax. E por que a gente pode ter pego pesado com o Paulo Brax? Porque depois da passagem do Alexandre Matos, que foi curta, e quando o Alexandre Matos sai falando o modus operandi da SAF do Vasco da Gama, o Alexandre Matos é um contratador. O negócio dele é o mercado, negociar com o empresário, negociar com o jogador, trazer jogador que muitas das vezes o clube não tinha condições de trazer, mas ele consegue negociar, baixar salário, colocar premiação, trabalhar o marketing. Ele é contratador. E aí quando o Alexandre Matos passa pelo Vasco e pouco consegue fazer e sai com muitas polêmicas, e aí ele sai explicando o modus operandi do Vasco da Gama, a gente imagina o seguinte, cara, é difícil então para uma figura como o Alexandre Matos trabalhar no modelo de negócio como é a SAF do Vasco da Gama. Então, Pimentel, daqui a pouco, como eu já disse, vai ter gente perguntando se é uma boa, se foi uma boa. Se você analisar pelo Cruzeiro, o Cruzeiro está tendo péssimos resultados dentro de campo. O Cruzeiro continua vivendo uma crise institucional muito grande, mesmo depois da compra pelo Ronaldo. Mas o Cruzeiro, como diz o Ronaldo, respira por aparelhos. Agora, o Cruzeiro trocou de técnico já algumas vezes, demitiu um técnico há 2, 3 semanas e contratou um técnico que tinha sido demitido há 2 meses atrás, fazia parte do grupo. O Larcamon, eu sempre erro, mas é Larcamon e não Lacarmon, saiu falando de que agiram com o coração e não com a cabeça. Então, se a gente for olhar para o Cruzeiro não teve resultado. Mas, como eu disse, daqui a pouco a gente pode passar o currículo do Pedro Martins. Se olhar pelo currículo dele, ele é um cara preparado para exercer a função. Mas pelo que foi explicado pelo Alexandre Matos, e a SAF não desmentiu, o Lúcio Barbosa não desmentiu, e até deixou a transparecer que de fato é assim que funciona, vai ser muito difícil a gente imaginar que o Pedro Martins vai chegar contratando, vai chegar mudando o patamar do time do Vasco da Gama. Até porque, além disso, a gente sabe que não existe dinheiro. Hoje não tem verba para contratar. Agora, me parece que vai ser um cara capacitado a organizar o ambiente. Pelo menos a gente espera que isso ele consiga fazer. Agora, em relação à contratação, a gente vai ter que esperar porque na SAF do Vasco as coisas são sempre muito obscuras.